Direito do Consumidor. O Alexandre Caminha, coordenador do Procon de Blumenau, está com a gente aqui. Estou aqui ao lado do Pancho também. Recebemos o Caminha nesta manhã. Tudo bem, Caminha? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Pancho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Estamos aí firmes e fortes. Muito bem. Com um pouco de tosse, mas vai dar tudo certo. Não, tá tudo certo. Faz parte do ser humano tomar uma aguinha, né, Caminha? Eu só quero aproveitar aqui, porque o Arthur mandou uma mensagem já cedo, eu já separei aqui para o senhor poder responder. Sobre os supermercados, quando você vai comprar, tem aqueles aplicativos cashback, tá, vai acumulando tal. Uhum. E um supermercado fechou, que falamos ontem aqui que era a questão do Angelone, mas eu sei que a gente tem outra loja do Angelone, mas como estava habituado para comprar lá, queria saber como é que fica aquele bônus dele lá, se é transferido para outra loja, que ele não costuma ir e tal. Resumindo, a pergunta do Arthur é essa aí, Caminha, se puder Na realidade, assim, né, se é um cashback do Clube Angelone, em qualquer Angelone, ele poderia fazer essa substituição. Pô, mas eu moro do lado, né? Enfim, infelizmente, essa questão comercial a gente não tem muito o que fazer, né? Ele acabou sendo vendido, enfim. Até, inclusive, eu tive lá acho que uns 2, 3 dias atrás, levei um susto, né? Que tava, é uma nova bandeira, na tudo, realidade, do grupo, né? Vai para então, assim, o atacadão, né? Vai virar um atacadão, é isso. Então, ele acumulou cashback em qualquer um dos clubes Angelones, ele pode fazer esse retorno. É simples assim. Infelizmente, lá naquele local, por ser um outro, vai ter que esperar reabrir segmento, né? Talvez lá tenha essa possibilidade ou não, mas o que eu acredito é que seja no próprio Angelone, nas outras redes dele. Tá bom. Perder não vai, né? Não, com certeza não vai. Tá bom. Aproveitar que a gente está em supermercado, tem gente que gosta, não sei se o Pancho gosta de fazer compra no supermercado, né? Opa, já falou, né? sempre. Eu também. Eu só não gosto de ensacolar, já falei isso aqui, né? Mas as pessoas gostam muito de quando entrar no supermercado, pega aquele panfletinho, né? Sim. Panfletinho de oferta, né? Apesar de toda a tecnologia de celular, mas o pessoal gosta de ir com papel. Que antigamente vinha no jornal, né? Vinha no jornal, é verdade. Exatamente, encartado no jornal. jornal. Exatamente. A pessoa deve ficar atenta a esses panfletos aí de oferta. Se está supermercado, mas loja como um todo, enfim. Na verdade, assim, até inclusive ontem à noite eu recebi também a gente recebe aqui o WhatsApp de todo mundo, né? Então, uma pessoa perguntando, né, se estava correto esse panfleto, onde ele mostrava ali um valor de R$ 1.499, né? Era um móvel para casa. 1.500 à vista, no Isso, caso, à né? vista, no caso, e ele tinha um parcelamento de 16 vezes de R$ 79,90, que dá menos do que R$ 1.400 à vista. E lá no encarte, no canto, né, ele tinha lá, na verdade, 32 vezes de R$ 79,90. Então, ele foi um erro de grafia. Quando a gente tem um erro de grafia, é muito difícil de a gente conseguir fazer o cumprimento de oferta. Até expliquei para o consumidor que, se ele quisesse, ele poderia abrir a reclamação para uma tentativa. Mas quando a gente verifica que existe um erro de grafia, é muito difícil. Hoje o entendimento está muito pacífico nesse sentido. Eu já falei aqui na rádio outra vez, aquela situação de 1999 que ele botou por 19,99. Ele só tirou o lugar da vírgula, né? Uhum. Então, assim, um erro de grafia, a gente acaba notando que isso ali foi uma situação pontual. É claro que a gente vai notificar já, obviamente, a empresa para que ela corrija isso imediatamente, até porque era um encarte do encarte, né? Tinha um encarte e tinha uma promoção na hora em cima do móvel. Nessa situação específica, até inclusive entrei em contato com o próprio consumidor e expliquei, né? É muito difícil nós conseguirmos o cumprimento de oferta, porque o valor, em vezes, e ele fala que tinha que ser pelo próprio banco tal, né? Acabava dando menor do que o valor à vista. Era 1.500 à vista e 1.300 no parcelamento. Não tem fazia sentido sentido. E, inclusive, até botava lá, até embaixo ele tinha, porque precisa ter informação, total à vista, total a prazo, né? E embaixo até tinha, total a prazo, R$ 2.600. Essa conta não E não era, né? Não era isso. Mas aí o senhor checando aqui, vendo, realmente foi um erro da gráfica, a loja se justifica, tem que retirar o panfleto. Sim, não, ali, isso tem que fazer mais rápido, né? O mais rápido possível a gente já vai notificar a empresa para que ele retire esse tipo de informação, porque o panfleto, olhando a foto, né, depois a gente pode até mostrar aqui para o pessoal da rádio, para quem está nos vendo, né, na verdade, a gente pode notar que realmente foi um erro de grafia, né, de R$16, 16 vezes R$ 79,90. As contas não batem, né? E quanto lá em cima no canto, onde estava a própria oferta, era 32 vezes. Então a gente precisa ficar atento. É claro que situações pontuais, né?
preços próximos, a gente até consegue fazer o cumprimento de oferta. É que na internet é muito rápido corrigir, né? Se for um panfleto digital, é muito rápido. Vai lá, programa, pum, mas quando está impresso, aí é que é o problema, né? Porque o impresso vai rodando, vai rodando, vai rodando. Era que nem quando eu trabalhava no jornal, se tinha alguma informação truncada, equivocada, aquilo ia rodar um monte, porque o jornal ficava onde? No consultório do médico. Todo mundo ia lá, passava os olhos no jornal, todo mundo dentro de uma família ali, o jornal. E aí, meu Deus do céu, era complicado. No digital, felizmente, é mais fácil. A Bianca já aproveitou e perguntou aqui, quando o senhor fala num panfleto que tem ali as parcelas pagas, geralmente aquele número é pequenininho. Ele não tem que ser mais visível? Eu acho uma sacanagem isso também. Assim, ó, paga em 8 vezes, mas o 8, aí, o que chama atenção de longe é 8 o valor da parcela. De 12, por exemplo, mas o 12 está bem grande, 12, mas chega bem pertinho, então 8 não, bem pequenininho. Não pode. Precisa ter, não é que não pode, a gente precisa ter algo que seja de fácil visualização, eu não posso induzir o consumidor ao erro. Mas isso é induzir ao erro. Se eu fizer opinião, pelo menos. Se eu tiver comprovação, né, é claro, a gente precisa ter o panfleto, a gente precisa olhar, né, porque eu não posso fazer indução do consumidor ao erro. A partir da hora que eu estou lá, né, o valor do produto custa R$500, 10 vezes, daí o cara bota bem pequenininho, 10 vezes de... Não tem nada 50. mais frustrante do que passar na frente de uma loja, ver uma etiqueta dessas e pensar, opa, que legal, vou lá comprar. Chega lá, não era aquilo, era outra coisa. Vezes. Mas esse exemplo que o senhor falou aí, Caminha, do roupeiro, por exemplo, aí da oferta ali, que estava um erro de grafia e tal, se pegar a oferta de longe, estou olhando de longe, ele está numa caixa vermelha, R$ 79,90. O único valor que eu vejo de longe é R$ 79,90. Aí eu vou aproximando, aí eu vejo lá pequenininho, 36 de 79. Aí tudo bem que o roupeiro não vai custar R$80, mas tudo bem. Mas, é correto isso, assim, é uma ação de marketing para destacar o valor, lógico, mas o valor parcelado. Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado nisso, né? Induzir o consumidor ao erro, o próprio Código de Defesa do Consumidor não tem, ele não dá essa previsão. Então a gente vai ficar de olho no que diz respeito a isso também, até porque você acaba chamando ele de outro jeito, né? Exatamente. Chama o consumidor para algo que não é a realidade. Muito embora o cara saiba que um roupeiro não vai custar R$79. Exatamente, é isso que eu ia dizer. É aquela história do bom senso, né? Mas é que bom senso também não serve para esse tipo de coisa, vamos dizer assim, né? Algo mais objetivo e que pode estar prejudicando aí o consumidor, né? É que tem gente que aproveita o gancho para fazer o barraco, né? Para querer, óbvio, enfim. Né? Sempre vai ter. Maria Cecília falou... E filma, né? Hoje em dia vai gravar tudo, vai colocar na internet. Sem dúvida. Maria Cecília, obrigado pela audiência que a gente está falando de supermercado. Ela disse que um dia estava no supermercado e o locutor do supermercado anunciou uma oferta e ela foi correndo lá e realmente não era aquele valor. Aí até que chama gerente, até que veio isso, até que veio aqui. Não, mas eu acabei de escutar. Né? E houve ali se atrapalhou ali, né? Na hora da locução, enfim, ou ele falou algo que não estava lá ainda na etiquetinha substituída. Né? E aí, tem que vender por aquele valor que foi anunciado no alto-falante? Sim. Numa situação como essa, sim. Mas mesmo se ele errou? Porque se erra no panfleto, o locutor não pode errar. Mas não deu também? tempo de trocar a etiqueta, então não está valendo? Não, mas se for assim, vamos lá. O valor existe, não foi trocada a etiqueta, foi anunciado, cumprimento de oferta. Né? Agora, se existiu algum tipo de erro, vamos lá, aquela mesma história que a gente falou aqui, né? Poxa, ele acabou lendo lá R$19,90, e na verdade era R$199. Ele é obrigado já automaticamente já fazendo a correção. Olha, infelizmente, esse valor aqui foi um erro de leitura, tal, enfim, pronto, tá justificado. Eu errei. Agora, a partir da hora que, assim, vamos lá, um preço de oferta de um produto era R$299, agora por R$200. E ele chega lá, tá R$299, não foi trocada a etiqueta. Vale o que é mais em conta para o consumidor e o que foi anunciado. Né? Então, deixa eu preço de etiqueta diferenciado, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta, então, porque mudando um pouquinho do tema, saindo dos panfletos e indo para as promoções, né? Tem supermercado que pega produto que está para vencer no dia seguinte ou 2 dias depois, coloca num determinado local específico, assim, um local especial do mercado, para vender pela metade do preço. Porque tem que desovar aquilo lá, senão vai ter que ir para o lixo, né? Porque não tem para onde ir. Alimento, principalmente. Mas lá não está a etiqueta com o preço novo, está a etiqueta com o preço antigo e o cliente deduz, né, e eles dizem lá, acho que tem até um cartaz em cima, assim, dizendo que é 50% de desconto. Mas o certo seria trocar a etiqueta, né? E colocar o preço novo, né? Não, com certeza. O certo já seria ter com etiqueta nova, com preço novo, até porque o consumidor pode ser induzido, né? Ele pega o mesmo produto, ele vai ter o mesmo produto naquela gôndola que está para vencer e tem o mesmo produto numa gôndola que não está para vencer. Exato. Né?
até para evitar confusão do consumidor pegar o produto que não estava a vencer e chegar na gôndola. Não, eu quero o cumprimento daquela oferta ali porque é o mesmo produto. Então é muito mais fácil e prático ele resolver isso dessa forma. O Procon é que faz fiscalização da validade dos produtos também? Também. Ou é a questão da vigilância sanitária nesse Também caso? o Procon tem essa autonomia, né? Muito embora quando a gente tenha denúncias a respeito, a gente sempre orienta para que o consumidor faça, né, a sua denúncia também junto à vigilância sanitária. A gente, de um certo modo, até comunica a vigilância para que a gente possa ter esse conjunto de ações. Quando a gente vai fazer especificamente verificações de data, prazo de validade, tanto podemos ir junto ou não, o Procon tem essa autonomia também para. E tem muita reclamação nesse sentido, Caminho? Teve bastante no final do ano passado. A gente teve bastante no final do ano passado. Nós fizemos aí uma busca em alguns mercados aí pequenos. Teve situação aí de pegar praticamente todo o estoque de óleo, aquele óleo de granola, né? Canola. Isso, estava todo vencido. Todo vencido. Né? Todo. O estoque completo dele vencido, enfim. Situações que foram pontuais, né? E que nós fizemos a fiscalização, notificamos o proprietário, ele entendeu, né? Ele disse que era um produto que realmente não tinha muito giro, mas que ele não percebeu que estava vencido. Mas todos eles foram recolhidos, 28 litros de óleo. Então, na condição de consumidor, eu comprei algo e só vi que estava vencido quando cheguei em casa. Eu posso buscar a substituição? Nota fiscal, retornar, né? O quanto antes. Não vai levar uns 5 meses para voltar para o mercado, né? Sim. Mas o quanto antes retornar com a nota fiscal, poxa, foi no dia de hoje, nota fiscal, dia de hoje, estou com o produto aqui, olha, ele estava vencido. Aconteceu comigo, no dia seguinte fui lá, troquei, tudo tranquilo. De boa, né? Geralmente os estabelecimentos, eles trocam, né? Aproveita o gancho, então. Aliás, aproveitando o gancho do gancho, Gancho do gancho. Existe uma lei de minha autoria aqui em Blumenau que quando você encontra um produto usado, vencido, você tem direito à substituição dele, né? Você vai pagar, vamos lá, preço de carne, o cara foi lá comprar a carne, R$ 79,90, ela estava vencida, fui no caixa, essa carne aqui está vencida, paguei R$ 79,90, eu recebo aquela carne, né? Ela no prazo de validade e ganho mais outra. Duas? Sim, restituição em dobro por cobrança indevida. Olha, não sabia disso. Então eu pago um produto e tu recebe 2. Eu não fiz isso quando eu tive que devolver. Mas o cara também não me disseram que era para fazer. Mas o funcionário do caixa sabe dessa lei? Pois é. Deveria saber. Né? Mas o gerente deve saber. Com certeza. Talvez o caixa não saiba, mas o gerente é que tem muita coisa que é lei, que o consumidor precisa saber, mas que lá na ponta também precisa saber, não sabe, né? Sim. Infelizmente não sabe. Daí qualquer coisa vai na internet também, consulta lá rapidinho, lei, Blumenau, consumidor, data de vencimento, pronto, acha lá alguma coisa, com certeza. Ou procura o Procon, né? Exatamente. A Rita comprou uma caixa de leite, não estava vencida, mas quando abriu estava coalhado. E aí faz o quê? Troca. Isso aí é uma situação esse calorão aí, eu imagino que esse calorão leva no mercado, informa, né, entra em contato até com o próprio fabricante. Eu tive uma situação ainda na época do Dr. Ronaldo Ferreira Gonçalves, um abraço aqui para o nosso amigo Ronaldinho, né, que foi gerente de atendimento nosso lá na época de Procon. Ele teve uma situação muito parecida. Ele comprou um leite famoso aí, né, na época, propaganda em todo canto. E no final o leite estava bem estranho, assim, né? Gorduroso. Eles deram para ele uma caixa, pediram desculpas, falaram que foi um lote que saiu com problema de Sabiam do problema, provavelmente já. Isso é importante, né? Que o consumidor faça essa sua reclamação, porque às vezes é um lote que saiu com algum problema e aí acaba resolvendo um problema para o Brasil inteiro, né? Exato. Então é importante. Exatamente. O que a gente recomenda é retornar ao estabelecimento ou até ao próprio fabricante e solicitar, né, uma substituição do produto porque está deteriorado, né? Agora, o consumidor pode assumir o risco também, né? Essa questão, por exemplo, do supermercado vender mais barato, que está para vencer, né? Muitas vezes é benéfico para o consumidor, porque a gente sabe muito bem que a data de vencimento não é exatamente a data de vencimento, né? Não é porque ele vai vencer no dia 20 de fevereiro que no dia 21 vai estar estragado, né? Como dizia, eu nunca esqueço, o Jô Soares dizia isso, né? À meia-noite vira o relógio, estraga o negócio na hora, assim, vê os bichinhos lá e estragam tudo na hora. Não, né? Vai durar um tempinho ainda, então com sorte, a gente até pode encontrar produtos que durem algum período bom aí, mas claro, aí é responsabilidade do consumidor, né? O risco é meu. O risco é dele. Exatamente. Aproveitar o gancho, comprei uma caixinha de cápsula de café. Vocês sabem quanto é que custa uma caixinha de cápsula de café hoje? Uma média ali, paguei R$9. Quantas cápsulas? 10? Não, uma caixinha estava para vencer já na semana seguinte. Então estava muito próximo do vencimento, estava em exposição. Não, isso aqui tá vencendo. R$9 uma caixinha que geralmente custa
20. Já levava 3. Pois é. Não, e o pessoal, eu tomando café, perfeito, tá tudo certo, né? Não, mas com certeza. E vai ficar, tu vais ver, vai ficar. Isso aí que hoje, cara, vencimento hoje é loucura. Mas até as fabricantes, eu imagino que isso aconteça, talvez o Caminha pode confirmar ou não, mas o que eu imagino é que as fabricantes até antecipam a data de vencimento para ter uma margem de... Modo, sim, né? O que eles recomendam é prazo de validade não utilizar após o prazo de validade. Aí utilizou isso por conta e risco do consumidor. Tem uma margem, né? Embalado, enfim, né? Eu imagino, se o leite... de fato, o leite dura 90 dias, mas... Para me garantir, eu vou colocar 60 porque nunca se sabe, né? Isso deve acontecer também junto aos fabricantes. Caminha, só para a gente fechar aqui, sair do vinho para água, né? Mas o empréstimo consignado ainda o senhor está recebendo muita reclamação e da semana passada para cá ou parou de novo? É uma tristeza isso, sabe? Todo dia? Infelizmente, continuamos tendo muita entrada de empréstimo consignado, a situação do idoso que continua ainda fazendo a selfie, né? A foto que a gente chama com a identidade. A gente orienta para que não faça isso, sabe? Porque ele acaba caindo na tentação, às vezes ele acaba caindo por ingenuidade, a sua grande maioria é por ingenuidade, por acreditar realmente na pessoa que está ligando para eles. Não, mas ele se identificou como sendo do INSS, a história é exatamente a mesma. E infelizmente ainda não tem uma lábia, né? Meio golpista tem uma lábia. Ainda não conseguimos um meio de extirpar isso, sabe? É uma preocupação muito grande. E aí eu deixo aquele alerta, né? Se você tem um pai e uma mãe aposentada, que mora sozinha e tal, por mais que você ache que seu pai é esperto, que ele é inteligente, que sua mãe tá ligada em tudo, dá uma olhadinha lá no extrato da aposentadoria, vê se tem alguma coisa lá, porque aparece lá, né, Caminha? É só tirar no INSS, no gov.br, enfim, na internet é fácil tirar isso aí. Tem que fazer um cadastro e tudo mais e tal, mas dá uma olhada lá se tem alguma coisa, pergunta para os pais se de fato fizeram alguma coisa ou não, se fizeram um empréstimo ou não, porque de vez em quando aparece lá sem querer e os pais não estão nem sabendo. É isso aí. Complicado, bem complicado, e a gente continua com bastante entrada. Então o que a gente pede para a população é que tomem cuidado, né? A orientação do Pancho acho que é bem bacana, né? Os filhos poderem, né, colaborar com seus pais. Nós temos uma cartilha aí ela já está em divulgação, que ela trata sobre esse assunto, inclusive uma cartilha física, né? A gente fez questão de fazer uma cartilha física nesse momento de mundo digital, mas nós fizemos física em função da questão de ser pessoas idosas que gostam mais, né, da leitura como um livro. Sim. E a gente está aí para tentar colaborar aí para que isso tenha pelo menos um freio. Eu sempre digo, as pessoas, o que eu já entrevistei de pessoas que caíram até em golpe de bilhete premiado e tal, Sim. e o discurso era sempre o mesmo. Mas Alexandre, eles tinham, mas eles eram tão corretos, eles tinham uma lábia, enfim, era uma pessoa correta, era uma pessoa do bem, não era um golpista. O golpista é assim, o golpista se especializa. Uma vez eu entrevistei um golpista, a gente vai ampliando o assunto, mas o golpista que caiu também com golpe de bilhete na porta da cela central de polícia. Ele falou para mim, eu não uso arma, eu não ando armado, eu só falo. Exatamente. É isso aí. Resolveu o problema. Então, por isso que tem que redobrar os cuidados, né, com relação a esses, quando recebe uma ligação, algo nesse sentido. É complicado porque eles realmente te induzem ao erro muito fácil. É aquela história, né? Quando a esmola é demais, o santo desculpa. Tem isso também, né? Isso aí. Tem isso também. Como é que faz para falar com o Procon, Caminha? Procon é 151, é o telefone do Procon, ou então 3381-7151 é o nosso WhatsApp, né, onde você consegue tirar suas dúvidas. A gente ainda não está formalizando reclamação online. O horário de atendimento das 9 às 4 horas da tarde da Intendência, nós temos na Intendência do Garcia, na Intendência da Vila Topava e no centro ali ao lado, na antiga delegacia, ao lado da Prefeitura. Estamos aí. Maravilha. Muito bem. Lembrando que o WhatsApp, né, você não precisa mandar áudio e tal, mas seja... só texto. Só texto para que a gente tire dúvida, enfim, o que for necessário. Maravilha. Fechou. Até terça-feira que vem, Caminha. Tá bom? Um grande abraço a todos. Boa semana. Valeu. Alexandre Caminha, no nosso quadro Direito do Consumidor, ao vivo com a gente aqui nesta manhã de terça-feira. Terça-feira que vem, Caminha está de volta. Muitas perguntas aqui a gente vai deixando aí, vai repassando ao Caminha e semana que vem ele volta aqui para a gente explanar outros assuntos também. Jornal da Mix.